Olá programadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Programação em Foco. Meu nome é Eric e nesta aula vou mostrar a vocês como controlar a digitação, as entradas do usuário. A IDE que eu estou utilizando é o Dev C++ e o ambiente é o Windows, mas vocês podem utilizar a IDE e o ambiente que desejarem. Antes de começarmos, baixe o código desta aula que eu disponibilizei aqui e abra no Dev ou na IDE de sua preferência. Ao abrir, vocês verão basicamente o que eu estou vendo aqui. Quem tiver problemas com a execução do programa em outra IDE ou outro ambiente, comente aqui para que eu possa ajudá-los. Bom, nós já vimos como permitir que o usuário digite apenas números ou apenas letras. E quando eu quiser que o usuário digite algo em um formato específico, como uma data, por exemplo? A data, geralmente nós vamos pedir para o usuário com o formato dia com 2 dígitos, barra mês com 2 dígitos, barra ano com 4 dígitos. Como eu obrigo o usuário a digitar exatamente nesse formato? Porque muitas vezes não se pode confiar no usuário. Então não delegue para o usuário a função de colocar tudo o que você pediu para ele no formato correto. Esta obrigação é sua como programador. E é isso que nós vamos fazer aqui. Bom, eu tenho as bibliotecas padrão, tenho a biblioteca string.h, nós vamos utilizar o strlen, tenho a conio.h, nós vamos utilizar o get, e a ctype.h para utilizar o isDigit. Aqui no int main tenho as minhas variáveis, o vetor de caracteres chamado digitado com 50 posições, a variável c do tipo caractere e a variável i do tipo inteiro, que eu já inicializei com 0 para controlar o nosso vetor de caracteres aqui. Peço para o usuário uma data neste formato, dia com 2 dígitos, barra mês com 2 dígitos, barra ano com 4 dígitos. Vou iniciar um loop aqui, uma estrutura de repetição, o do. Vou esperar que o usuário aperte uma tecla do teclado e armazená-la em C. E vou verificar se esta tecla é um número. Quem ainda não assistiu à videoaula, que nós mostramos aqui como permitir que o usuário apenas digite números, assista para entender aqui a função isDigit. Mas basicamente esta verificação aqui diz se o usuário digitou ou não um número. Se o usuário digitou um número, eu faço uma outra verificação. Se o meu índice aqui, meu i, for menor do que 8. Afinal de contas, o usuário só vai poder digitar 8 números. 2 para o dia, 2 para o mês e 4 para o ano. Se for menor do que 8, então eu coloco na posição atual do meu vetor o caractere que o usuário digitou. Incremento o i e imprimo o caractere que o usuário digitou na tela. Logo depois eu faço mais uma verificação. Se o i já estiver em 2 ou em 4, se o usuário já digitou 2 ou 4 caracteres, eu vou imprimir a barra, que vai separar o dia, o mês e o ano. Então vamos supor que o usuário já apertou o dia, por exemplo, dia 20. Se ele apertar 2, o 0, ele já digitou 2 caracteres, então o meu i já vai estar em 2. E aí eu coloco a barra. Se ele apertar mais 2, o i já vai estar em 4. E aí eu ponho mais uma barra. E assim vai seguir o loop, ok? E as barras vão sendo colocadas automaticamente. Se não for um número, eu vou verificar se o usuário apertou o backspace. O 8 aqui na tabela ASCII é o backspace. Se ele apertou o backspace e se houver caracteres para apagar, se o i for diferente de 0, então eu verifico aqui novamente se o índice do meu vetor de caracteres é igual a 2 ou igual a 4. Se for,
significa que, além do caractere que o usuário digitou, eu tenho uma barra para apagar. Então a primeira coisa que eu faço é apagar a barra, printf /b/b. Em digitado, eu coloco a terminação /0, terminação de string, e decremento o índice aqui, ok? E aí eu finalmente apago o caractere que ele colocou, printf /b/b novamente. Nós vamos ver isso melhor na execução do programa. Se não for igual a 2 ou igual a 4, eu simplesmente vou colocar a terminação aqui, ó, vou colocar a /0. Ou seja, se não houver uma barra para apagar, eu simplesmente preciso apenas apagar o caractere que ele digitou. Então, digitado na posição atual, vai receber a terminação aqui, vou decrementar o contador e apagar o caractere. Isto tudo vai acontecer enquanto o meu usuário não apertar o Enter. Tá? Quando ele apertar o Enter, eu coloco a terminação aqui, ó, /0. Vou imprimir, a data digitada foi. Como eu armazenei apenas números, eu preciso também colocar a barra, para separar o dia do mês do ano. Então eu utilizo aqui um loop for. Vou fazer o meu i receber 0. Enquanto o i for menor do que o tamanho do digitado ali, né? For menor do que 8, na verdade, porque o usuário só digitou 8 caracteres, eu incremento o meu i. Se o i chegar a 2 ou 4, eu tenho que colocar uma barra. Então, se forem os 2 caracteres do dia, eu coloco uma barra, e se forem os 2 caracteres do mês, coloco uma barra. E assim eu vou separando. E imprimo os caracteres, aliás, um por um. Tá? Quando chegar na posição 2 ou 4 do meu contador aqui, aí eu coloco a barra e depois o caractere. Se não, eu simplesmente coloco o caractere. Coloco aqui duas quebras de linha, o system pause e o return 0. Vamos ver aqui como o programa está sendo executado para que vocês entendam melhor. Estou pedindo aqui a data em um formato, dia, mês e ano. Se eu digitar letras, não vai, por causa do isDigit. Agora, se eu digitar números, por exemplo, dia 20, ó, vejam só que ele já colocou a barra automaticamente, porque meu contador chegou em 2. Vejam aqui, ó, vou apagar agora. Se eu apago, ele apaga a barra e o último caractere que o usuário digitou. Vou apagar tudo aqui. Aqui o meu contador está em 0. Aqui o meu contador está em 1. Aqui o meu contador está em 2. É por isso que ele coloca a barra. Aí vamos continuar. Meu contador está em 3. Meu contador está em 4. E ele coloca mais uma barra. E aí eu digito o ano finalmente. Apertando o Enter, ele mostra a data digitada dentro daquele loop que nós fizemos. O contador fica zerado no último loop, no loop responsável por exibir a data aqui deste jeito, e a mesma coisa acontece. Inicialmente está em 0 o contador, quando ele coloca o primeiro caractere 1, 2, e aí ele vem e coloca a barra. Em seguida, 3, 4, coloca a barra, e os últimos 4 do ano. Ok? Então é assim que nós vamos controlar a digitação do usuário, fazendo com que ele digite algo em um formato específico. Vocês poderiam, por exemplo, aqui pedir um CPF, e aí colocar os pontos e o traço nos lugares corretos. Pedir um CNPJ, por exemplo. Ok? Então, cabe aí as adaptações de vocês dentro deste exemplo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu curtir. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe nas redes sociais, isto ajuda demais a divulgar o meu trabalho aqui. E não se esqueçam também de baixar o e-book 8 passos que você deve seguir para criar um programa de computador. Um e-book exclusivo para quem acessa o blog Programação em Foco.
e-book gratuito, basta ir lá no site e fazer o download. Bom, é isso, eu espero ver vocês então na nossa próxima videoaula. Um forte abraço a todos e até lá!